Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Bom, até o momento nós já falamos sobre os estudos dos gases, né, sobre as transformações gasosas, e a partir de agora nós vamos usar a primeira lei da termodinâmica, compreender como essa lei funciona, para posteriormente entender como acontecem as transformações gasosas do ponto de vista da termodinâmica. Bom, então vamos lembrar um conceito que a gente viu anteriormente, né, lá no estudo de mecânica, que era o trabalho de uma força. Então, o trabalho de uma força, ele pode ser calculado, ele pode ser descrito como a força que eu aplico vezes o deslocamento que ela provoca, né? Então, quando a gente analisa uma situação gasosa, a gente pode pensar nesse mesmo aspecto para entender o trabalho. Então, imagina que eu tenho uma fonte fornecendo calor a este recipiente e as moléculas, ao se agitarem, elas vão aplicar uma força sobre este êmbolo, né, essa região móvel sobre o fluido, certo? Então, essas colisões das moléculas com esse recipiente vão provocar uma pressão, tá? Então, a gente vai calcular o trabalho termodinâmico como sendo a pressão que essas moléculas aplicam sobre este êmbolo, sobre essa tampa móvel, vezes a variação do volume. E o que é a variação do volume? A variação do volume vai ser esse deslocamento que ela vai ter quando as moléculas colidirem com ela. Bom, então a gente vai entender o trabalho da seguinte forma, né? O trabalho ele vai ser realizado pelo sistema quando houver uma expansão do sistema, né? Então, quando essa tampa ela subir, ok? Então, o trabalho é realizado pelo sistema, a variação do volume é positiva, ou seja, o volume aumenta, e o trabalho, então, é positivo. Quando ocorrer a compressão, né? Então, o trabalho é recebido por um agente externo, o volume vai reduzir e o trabalho é chamado de trabalho negativo. Bom, nós temos um exemplo aqui, né, de quando o volume ele aumenta, né? Então, o volume 1 é menor que o volume 2. Então, o recipiente ele está recebendo energia e as moléculas, ao ficarem mais agitadas, colidem mais com a tampa do recipiente, então o volume aumenta. Nós dizemos que, neste caso, o gás está realizando um trabalho, portanto, o trabalho é positivo, o volume aumenta. E, neste caso aqui, o trabalho ele é negativo, porque ele não é provocado pelo próprio gás, tá? O trabalho ele é recebido pelo sistema ou realizado sobre o sistema. Nesse caso, o volume diminui, então o trabalho ele é considerado um trabalho negativo. Bom, então agora a gente pode descrever a primeira lei da termodinâmica, né, levando em consideração três variáveis importantes, né, a quantidade de energia do sistema, né, se ele vai receber calor ou se ele vai fornecer calor, tá? Então, essa é a primeira variável importante, a quantidade de calor que nós já vimos no estudo da calorimetria. O trabalho mecânico trocado pelo sistema com o meio externo, que é o trabalho que a gente acabou de analisar, tá? Aqui. E além disso, a variação da energia interna, né? O que é essa energia interna? A energia interna está relacionada à soma das energias cinéticas de cada uma das moléculas do sistema. Tá? Então, quando a temperatura aumenta, significa que a energia interna está aumentando, ok? Por quê? Porque as moléculas estão com maior energia cinética, maior movimentação. Se a temperatura está diminuindo, então a energia interna do sistema diminui, ou seja, as moléculas estão com menor energia cinética. E se a temperatura permanece constante, a energia interna é constante, ela é zero, tá? A variação da energia interna é zero. Bom, nós temos esse caso aqui, né, por exemplo, em que é fornecida energia para o sistema e a energia interna do sistema aumenta, né? Como a gente vê esse aumento da energia interna do sistema? Pensando aqui no aumento do registro de temperatura por este termômetro. A temperatura aumenta, nós vemos que o termômetro, né, ele mostra uma temperatura T2 maior que a temperatura T1, ou seja, a energia interna aumentou, ok? Se a temperatura está aumentando, a energia interna aumenta, então nós dizemos que houve uma variação da energia interna positiva.
Bom, então, enunciando aqui a primeira lei da termodinâmica, nós vamos dizer que o calor recebido por um sistema vai resultar no aumento da energia interna, né? Então, ele vai ser uma parcela voltado para a energia interna e uma parcela para a realização de trabalho. Então, a gente pode ver aqui nessa figura, né? Então, o calor que entra no sistema, ele está relacionado com o trabalho e a variação da energia interna. Então, nós temos essa relação, tá? O calor, ele pode ser convertido em trabalho, totalmente em energia, aumento da energia interna, né, variação da energia interna, ou ele pode se distribuir entre trabalho e variação da energia interna, né? Também pode acontecer a perda de calor, né? Eu posso ter também um trabalho negativo, como a gente disse anteriormente, caso o volume diminua, o trabalho é negativo, né? E nós podemos ter também a variação da energia interna sendo negativa, né? A energia interna diminuindo, ok? Então, nós vamos ter essas relações. Precisamos analisar os sinais, verificar, o trabalho está sendo realizado, o trabalho está sendo sendo recebido de forma externa. O calor está sendo recebido ou está sendo retirado, tá? Bom, então, né, resumindo o que eu disse, o calor que entra num sistema, ele vai ser distribuído entre energia interna, a variação da energia interna e o trabalho. Bom, então esse princípio está relacionado à conservação de energia, né? Então, um sistema ele não pode criar ou consumir energia, mas pode armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como o trabalho, ou ambas as situações simultaneamente. Bom, ao receber uma quantidade de calor, essa poderia realizar um trabalho ou, né, ou aumentar a energia interna do sistema. Né? E a expressão matemática que a gente utiliza para quantizar quanto será trabalho, quanto será a variação da energia interna, a relação entre essas grandezas, é a equação da primeira lei da termodinâmica. Né? Lembrando que aqui, neste caso, todas essas unidades devem estar em joules, tá? É a unidade de medida para energia. Então, a gente sempre vai calcular utilizando aqui as unidades em joule. Bom, então, vamos pensar o seguinte, né? Quando a energia térmica ela for recebida pelo sistema, será positiva. O que é positivo? Quantidade de calor que é positiva. Se a energia térmica ela for cedida pelo sistema, ou seja, for retirada do sistema, que será negativo. Tá? O trabalho, se ele for realizado pelo sistema, ele é positivo, e se ele for realizado sobre o sistema, ou se ele for recebido pelo sistema, ele é negativo. O aumento da temperatura no sistema, ou seja, aquecimento, significa que a variação da energia interna ela é positiva. E se houver a redução da temperatura do sistema, a variação da energia interna ela é negativa. Então, a gente sempre tem que olhar para as informações fazendo esse tipo de análise. Bom, então, né, voltando mais uma vez, o calor que entra vai resultar num aumento da variação da energia interna e ou o trabalho, né? Se o calor, ele também, se ele é retirado, esse calor pode ser retirado considerando uma redução da energia interna ou da redução do trabalho, né? Do trabalho sendo recebido por algum agente externo. Tá? Então, esse caminho ele pode ser de ida, ele pode ser de volta também. Tudo que vai indicar são sinais, tá? Bom, vamos fazer aqui um exemplo rápido, né? Depois, quando nós falarmos sobre as transformações termodinâmicas, nós faremos mais exemplos para aumentar, expandir nossa compreensão sobre as variáveis termodinâmicas. Então, ao receber uma quantidade de calor Q igual a 50 joules. Então, se o sistema está recebendo essa quantidade de calor, significa, então, que ela é positiva, né? Então, a gente vai escrever aqui, ó, Q é igual a 50 joules. Esse valor vai ser positivo mesmo, tá? Um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Então, se o gás está realizando o trabalho, esse trabalho vai ser positivo. Então, o trabalho será de 12 joules positivo. Bom, além disso, ele fala que a energia interna antes do sistema receber calor era de 100 joules. Então, a energia interna inicial é de 100 joules.
qual será essa energia após o recebimento, né? Então, qual vai ser a energia final? Para calcular essa energia final do sistema, nós calcularemos primeiro a variação da energia interna, tá? Bom, para calcular isso, né, como é que a gente faz? A gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica diz para a gente que a quantidade de calor recebida ou fornecida pelo sistema é o trabalho mais a variação da energia interna, tá? Bom, então a gente vai só substituir agora os valores, né? Então aqui, que é 50, que é a quantidade de calor, o trabalho vale 12 e a variação da energia interna é o que nós vamos descobrir primeiro, né? Então, agora a gente passa esse 12 para lá, subtraindo, já que ele está positivo desse lado, né? Essa operaçãozinha matemática, igual a ΔU, que ficou sozinho desse lado, né? Então, fazendo essa subtração, nós temos aqui 38 igual a ΔU. Ou seja, ΔU vale 38 joules, né? Então, essa é a nossa primeira informação, tá? Bom, nós sabemos que ΔU, pela lógica, tem que ser o final menos o inicial, ou seja, energia final menos energia inicial. O que nós queremos saber aqui é qual é o valor da energia final, né? ΔU vale 38, a energia final nós vamos calcular e a energia inicial vale 100, né? Então, a gente resolve isso aqui isolando a variável novamente, 38 passa para lá positivo, mais 100 é igual a UF. Então, a energia final do sistema será de 138 joules, ok? Essa é a nossa resposta final para a questão, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida pode comentar. E, além disso, marquem com um ok quem assistiu esse vídeo para que eu possa registrar a participação de vocês, ok? Uma ótima semana a todos e bons estudos!